Bom, você opinou, está opinando aqui no jornal, e comentando o fato da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai levar à consulta pública uma proposta para a liberação e cultivo da maconha no país para fins medicinais e científicos. Surgiu uma discussão que se isso poderia ou não ir além do tratamento de doenças. E se isso poderia ser o primeiro passo para levar à liberação do uso da maconha para outros fins, como fins recreativos. Gentilmente estão aqui conosco a doutora Carolina Nossetti, médica, consultora técnica em terapia canabinoide, e também o doutor Luiz Dickmann, que é psiquiatra e diretor do Instituto Brasileiro Farmacologia. Falei errado ou falei certo? Psicofarmacologia. Farmacologia, ok. Muito obrigado, então, pela gentileza dos dois. Carolina, qual é a sua opinião a respeito, então, dessa decisão da Anvisa? É um primeiro passo. Em mercados regulados, como os Estados Unidos, Israel e alguns outros, é sempre essa discussão inicial. Precisamos entender os desafios e também as possíveis soluções, porque é uma necessidade. Tem pacientes que têm necessidades médicas não atendidas e essa é uma opção em diversos países. Então, os pacientes aqui estão buscando cada vez mais os médicos e perguntando sobre esse assunto. Então, é uma honra aqui estar discutindo e conversando sobre isso, porque a única forma da gente educar a população é com discussão. Qual a sua opinião? Boa noite. Bom, eu acho que é um tema polêmico, um tema controverso, mas dentro da medicina já está bastante claro, né, o papel da cannabis dentro do tratamento de várias patologias. A grande preocupação é a concentração do que vai se ter, quais os elementos que a gente vai ter e oferecer para a população num tratamento, e essa grande questão, qual que seria a uniformização que a gente precisa para poder oferecer um produto medicinal e sem os riscos, né, da planta consumida da forma que ela é recreativa. Então, acho que sim, é um primeiro passo na regulação desse mercado, que em outros lugares já houve essa discussão, esse debate, mas a gente sabe que existe toda uma polêmica, um preconceito em tema tão controverso que é a cannabis, porque a população entende de uma outra forma. Então, essas discussões que estão sendo promovidas aqui, elas têm essa importância para trazer o debate daquilo que é medicinal e daquilo que não é necessariamente medicinal. Sim. Bom, Carolina, no caso da planta, ela tem mais de um elemento que pode ser utilizado ou não? Sim, essa planta é complexa. Primeiro que tem diversas cepas diferentes, centenas delas, com proporções diferentes desses compostos ativos, desses componentes ativos. São mais de 480 componentes já documentados. Sim, em cada planta? Em cada planta tem diferentes compostos em diferentes proporções. Então, tem dois compostos principais, um deles é o CBD, o canabidiol, e o outro é o THC, que é o mais conhecido, né, na parte do uso adulto, mas tanto um quanto o outro tem o seu potencial terapêutico e não pode ser negligenciado pela medicina, tem que ser estudado e considerado. Então, algumas doenças têm a indicação de certos tipos de planta com uma proporção específica e para outros pacientes que, se usarem essa mesma proporção, não vai fazer bem. Então, precisa se entender e ter um conhecimento clínico, ter um conhecimento bioquímico dessa planta para conseguir adequar para o paciente certo a planta certa. Mas eu vejo um resultado extremamente positivo, quando é feito de maneira séria, quando é feito com educação e com cuidado, os resultados são extremamente expressivos. Agora, Luiz, por que ganha uma projeção tão grande na sociedade? Eu suponho que outras drogas também devem ser matéria-prima para outros medicamentos. MOP, por exemplo. Se a gente for pensar, né? Por que esse debate em torno da maconha? A grande questão seria o consumo em larga escala que existe e os males associados a alguns usuários, principalmente os usuários pesados, que vão desenvolver uma série de transtornos, principalmente quando ligado a uma predisposição genética. A grande questão, né, o THC, o tetraidrocanabidiol, que seria o mais conhecido, que dá o barato, que as pessoas tanto conhecem, ele tem algumas restrições maiores em relação à psiquiatria e o cuidado com ele tem que ser muito maior, por risco de psicose, risco de outras doenças causadas, né? Eventualmente crises de pânico. Então, dentro da psiquiatria é muito comum a gente que está do outro lado ver os problemas associados ao uso na população em geral, que usa de forma indiscriminada a planta na maneira fumada. O que a gente está discutindo aqui é
os elementos separados e como isso pode ser usado de uma forma terapêutica e não simplesmente a minha opinião em relação à liberação indiscriminada, como acontece em alguns lugares, poucos. E os resultados que se obtêm em alguns lugares, né, também são controversos. Por exemplo, existe o crescimento de violência em alguns lugares em que houve legalização em parte. Por quê? Porque outras áreas, porque você tira o dinheiro, e essa é uma parte boa, do mercado ilegal e passa para o mercado legal, mas isso não é liberado de uma forma geral. Então, acaba tendo redução de recursos para os narcotraficantes e aquilo acaba gerando problemas em alguns lugares. Então, essas discussões acabam tomando, né, tantas posições a favor quanto contra, elas vão encontrar argumentos bastante convincentes. Então, a grande questão que eu acho que dentro da medicina a gente tem que tratar dos elementos separados, ou seja, a partir do momento que a gente pega os elementos, o THC e o CBD, o THC, apesar de ter essas características, também tem as suas utilidades, mas a grande questão é saber a concentração, quanto de um e quanto do outro. E para isso a gente precisa de uma homogeneização. Não existe isso na planta, né? Naturalmente, que está sendo... Você tem as cepas, você pode produzir e tem os cruzamentos. As pessoas fazem cruzamentos para obter normalmente mais THC, plantas que dão mais barato. E aí entra a preocupação de nós psiquiatras do risco que isso tem para a população. Agora, Carolina, será que as pessoas temem que a produção não fique confinada só para os laboratórios, extravase, e as pessoas começam a plantar então maconha em casa? Plantar cannabis em casa é uma realidade em diferentes países. E sim, existe uma preocupação com relação a esse uso, né, em formas separadas, porque existe algo que se chama efeito comitiva, onde os componentes da planta, como um todo, usados de maneira conjunta, eles têm um efeito colateral menor, possibilidade de efeito colateral menor e uma maior efetividade. Então, o que eu observo na minha prática clínica, tanto aqui no Brasil quanto dos colegas de fora, é que o uso de da planta inteira tem um resultado melhor do que a resposta que a gente tem com os componentes isolados. Então, eu acho que primeiro, identificar que isso é uma planta. Cada planta, se a gente colocar a mesma, fazer um clone, colocar 2 metros de distância, vai ser uma outra planta. Assim, claro, guardadas as devidas proporções. Então, a gente tem que encarar isso como uma planta, que tem certas variações, sim, e se a gente sabe usar direito, os efeitos são os desejados, porque tem paciente que tem resposta positiva com THC, mas é muito mais seguro se ele usar isso de forma não isolada, porque tem outros componentes ali que diminuem a quantidade de efeito colateral. Os cientistas chamam isso de efeito comitiva e efeito entourage. Então, a necessidade de ter a planta inteira é para segurança do paciente mesmo. E aí, Luiz, como é que é? Exato, né? É um trabalho que eu admiro muito. A gente sabe que as pessoas que estudam a cannabis, e existe esse efeito comitivo que é a associação dos fatores, mas eu penso muito em questão da segurança. Os grandes trials, ou seja, os grandes estudos que são chamados duplos cegos, randomizados, com placebo, controlando, é muito difícil você fazer com fitoterapia, né? O que a gente faria com a planta. Como ela falou, depende do lugar onde você planta, que tipo de solo você tem, qual a iluminação, qual a umidade, qual é a região, se é região tropical, equatorial, tudo isso vai influenciar na quantidade das substâncias que vão ter lá. Então, uma planta não vai ser igual a outra. E essa é a grande questão. Para a gente conseguir estudar e ter dados, a gente, né, na ciência, a gente é muito baseado nas evidências. Ou seja, eu preciso conseguir replicar aquele meu achado no Brasil, eu preciso replicar na Alemanha, eu preciso replicar no Japão, na África, em qualquer lugar que a gente Essas estude. pesquisas já estão sendo feitas? Sim, existem vários estudos, porém, né, todos os estudos precisam de recursos financeiros. Então, quanto mais indivíduos eu coloco num trial, que são chamados esses estudos, esses clinical trials, são esses estudos clínicos grandes, eles consomem muito dinheiro. E dificilmente a gente vai conseguir um órgão público, né, CNPq, FAPESP, as universidades estaduais, federais, tendo grandes somas de dinheiro para fazer um estudo desse, para a gente poder comprovar, porque senão fica muito em estudos pequenos. E aí no estudo pequeno a gente pode ter uma variabilidade, ou seja, a gente não sabe se aquele achado foi ao acaso ou não. E na planta a mesma coisa. Então eu entendo, eu respeito muito a questão que sim, se eu der a planta inteira, a própria natureza faz com que os elementos agindo em conjunto minimizem um efeito ou outro,
porém, a gente perde a questão de saber o que a gente está usando e como a gente está usando. Então, essa é a minha ressalva em relação à planta inteira. Agora, Carolina, os laboratórios pesquisam medicamentos do mundo inteiro todo o tempo. Sim. Não é verdade? Alguns vão para frente, são aprovados, outros são abandonados, porque a pesquisa não é? E eu suponho que eles devem estar fazendo pesquisas com outras plantas também, além da maconha. Sim, sim. Não é verdade? E não só no Brasil. Hoje os laboratórios praticamente são globais. Não é? Agora, quando a Anvisa libera no Brasil, a impressão que dá é o seguinte: bom, liberou porque os laboratórios brasileiros vão pesquisar. Quando eu suponho que já existe pesquisa sobre maconha fora do Brasil. Sim. Como o Dr. Luiz mencionou, realmente é muito caro para fazer esses clinical trials e a tendência é que só as Big Pharmas tenham esse capital Mas não é para caro investir. pesquisar qualquer medicamento? É por A gente isso. ouve dizer que eles gastaram, sei lá, sei quantos milhões de Sim. dólares para chegar na astatina, que é bom para velho como eu, para baixar lá o colesterol. Certo ou não? E depois eles ganharam muito dinheiro vendendo o medicamento no mercado. Então, a gente está querendo colocar cannabis, que é uma planta, numa caixinha que é de remédio, né? Em termos de usar o mesmo parâmetro de pesquisa de um componente isolado para uma planta que tem mais de 480 já documentados. Eu acho que vale a pena uma reflexão se o modelo de pesquisa Porque, desculpa, que só faz assim, agora... eu digo popularmente, eu sou leigo também. Eu fico imaginando o seguinte: vou lá no supermercado, compro então a planta, faço um chá, como tantos a gente toma, aquele monte de chá. Faço um chá porque é bom para enxaqueca, sei lá o quê. A segurança é a mesma, tá? A quantidade de pessoas que morreram por chá de camomila é o número de pessoas que morreram por cannabis hoje, overdose. Ah, é? Então é uma medicação segura, é zero. Ninguém nunca morreu de cannabis diretamente. Sei. Por Ninguém morreu overdose por tomar de chá de cannabis, de maconha, não? Nunca. Não pela planta. Existe sim overdose por Claro. compostos isolados, por produtos que são trabalhados em laboratório. Os laboratórios em si, desde a década de 1980, já existem compostos sintéticos sendo vendidos na farmácia. Não é novidade. A indústria farmacêutica sabe, e não é de hoje, tanto é que fizeram os compostos isolados. Porque para eles... economicamente, eles têm que ver um retorno. E uma planta não é patenteável. Então, eles precisam de compostos isolados que eles possam patentear e ter o retorno do seu investimento. Patentear a molécula, como é difícil. A molécula. Luiz, me diz uma coisa como psiquiatra. Alguns dos seus colegas dizem que você, por exemplo, usar maconha é o primeiro passo para usar drogas mais pesadas. Talvez isso pese também aí, assim, vamos dizer, popularmente, né, entre nós. É possível isso? Não é possível? Não, Depende da química de cada um. Exatamente. Como é que é isso? É uma afirmação muito complicada de ser feita, né? Os estudiosos realmente não é uma porta necessariamente de entrada para nada, é uma substância isolada em si, como o álcool é também, como outras substâncias são também, mas existe um preconceito muito arraigado por conta de como se faz o uso, quem faz o uso. É muito diferente, por exemplo, num contexto religioso, né, já usado há milênios, que eles iam naquele momento, faziam uso de alguma substância, por exemplo, o Santo Daime, né, faz, né, o uso de um cipó, o chá de ayahuasca, naquele momento, naquele setor. Inclusive, algumas áreas usam o que é chamado de Santa Maria, que seria, né, a cannabis também. Mas naquele lugar, se aquele frequentador vai para outro lugar e acende um cigarro de maconha, aquilo já não é bem visto por aquelas pessoas que partilham daquela crença em si. Então a grande questão é essa: se a gente não tiver um órgão público para estudar, é o que ela falou. Não existe patente dentro da natureza. Eu não posso patentear o ômega 3 ou uma planta inteira, porque é uma coisa da natureza. Então, o que a indústria precisa é achar um nicho ou uma forma de veicular aquele produto. A spray é nasal, é pastilha, é isso, que ela possa eventualmente comercializar, ou alguma substância isolada numa concentração X, Y ou Z. Porque a planta em si não é patenteável, assim como o ômega 3 não é patenteável ou nada disso. Mas, se o governo não agir, já que é um fitoterápico,
a gente não vai conseguir estudos grandes porque se você não patenteia, você não vai ter o retorno e ninguém vai investir milhões de dólares, como você falou. Então, quando que você tem uma estatina nova? Quando você tem uma molécula derivada da simvastatina, que você encontra que tem uma duração melhor, menos efeito colateral, eu estudo, gasto meus milhões, só que depois a Anvisa, o FDA, os órgãos sanitários do mundo vão aprovar e eu vou ter aquela exclusividade da patente por 20 anos depois da descoberta da molécula. O que pode acontecer a mesma coisa com os derivados da maconha. Então, mas aí eles teria que ter um pulo do gato, né? Para você conseguir fazer uma concentração XYZ ou um derivado para você poder ter patente, porque é uma planta. Planta não tem patente. Então, quem precisa estudar isso, normalmente são os órgãos públicos, porque é quem tem interesse para a população. A gente sabe que existem benefícios indiscutíveis, por exemplo, em criança com epilepsia, em algumas doenças neurológicas, em algumas doenças psiquiátricas. Agora, a gente precisa de estudo maior. E para ter estudo maior, precisa de dinheiro. Se não vai vir da indústria farmacêutica, tem que vir do governo, dos órgãos públicos. Né? Eu queria complementar o colega que eu vejo no meu dia a dia a cannabis também como uma porta de saída. Existem hoje estudos do uso da cannabis para diminuição da fissura desses pacientes que são dependentes químicos e também por ser seguro, né? Tem diversos medicamentos que são usados no apoio desse desmame dos dependentes químicos e a cannabis medicinal pode ser uma opção terapêutica mais segura e com menos efeitos colaterais, dependendo da cepa. E lembrando que são centenas e centenas e centenas de cepas. Então, um estudo clínico vai considerar uma cepa. E o paciente que precisa de duas cepas, uma cepa de manhã e uma cepa diferente de noite, uma que te dê energia e uma que talvez te dê sono. Então, talvez essa solução de estudo clínico de uma cepa só não seja suficiente. E eu observo também na minha prática clínica que esses medicamentos que são feitos de clone, de plantas, então o mesmo medicamento, quando usado depois de alguns meses, não é mais efetivo como era no começo. Existe uma saturação dos receptores, então é importante também que se considere que, diferente das outras medicações, que você toma um comprimido 3 vezes por dia para sempre, essa não é assim. Essa existe a possibilidade de ter que usar em conjunto com outra cepa ou com uma suplementação em específico, é um pouco diferente, eu acho que isso tem que ser considerado, mas também é considerado como droga de saída em alguns casos. Então, aí nessa questão realmente é o que eu falo, dentro da ciência a gente acaba virando muito São Tomé, né? Então eu entendo, eu não critico, porém se você falar assim, Luiz, eu não usaria, né? Meus pacientes perguntam, Luiz, você é a favor ou contra? A maconha em si, se eu falo assim, se você puder não usar, eu prefiro. Porque, de fato, a gente vê indução de psicose, né, com a maconha fumada, principalmente algumas cepas. Então, as mais famosas, cannabis sativa e a índica tem mais CBD, a sativa tem mais THC, que é o alucinógeno. Então, tem diferentes plantas, né, tem diferentes formas de ser usada, mas é aquela primeira coisa, se eu não tenho certeza do que eu estou usando e como eu estou usando e qual vai ser o efeito naquela pessoa, eu prefiro muitas vezes abrir mão ou usar aquilo que eu sei que vai ser seguro. Por exemplo, o CBD tem uma segurança bastante estabelecida, que é a parte, né, o ansiolítico, o calmante da cannabis. Então, nesta parte em específico, eu acho mais difícil a gente conseguir falar assim, olha, usa essa cepa de manhã, usa essa cepa à noite, faz desse jeito, faz daquela forma, porque a gente perde o nosso controle. Né? E uma das coisas que a medicina diz é saber exatamente o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Então, essa é a minha dificuldade nesse momento, né? Por isso que eu falo assim, quando os meus pacientes me perguntam, você é a favor? Eu falo que não. A favor, não. Eu sou a favor de alguns componentes. Entendo que os componentes juntos, eles vão diminuir efeitos adversos, vai ter ação comitiva, então o THC pode às vezes ajudar o CBD a funcionar em alguns quadros, mas eu estou falando especificamente dessas duas substâncias. E existem, claro, né, os especialistas que argumentam de forma bastante razoável, bastante inteligente em relação à planta em si, inteira, como a doutora está falando. Mas, né, é o que eu falo. Eu não tenho essa segurança para falar, olha, usa isso ou usa aquilo que não vai acontecer nada. Porque se acontece, a responsabilidade é de quem prescreveu. Então, se o meu paciente faz um surto psicótico, até você provar por A mais B o que é, o que não é, né, é bastante complicado. Então, é o que eu falo, a posição eu sou a favor de dividir em moléculas e estudar as moléculas, apesar de todas as limitações que isso pode trazer.
Bom, queria agradecer a gentileza. Luiz, muito obrigado. Foi um grande prazer de conhecer. Carolina, muito grato, viu? Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Bom, gentilmente aqui, doutora Carolina Nossetti, médica, consultora, técnica, participando conosco, doutor Luiz Dickmann, que é psiquiatra, diretor do Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia, aqui conosco também. E, obviamente, eu espero, né, com a participação deles, você possa ter entendido como eu, prestei a maior atenção para entender. Sou leigo como você, né, às vezes tenho dificuldade de entender, mas eu acho que a gente precisa, aos poucos, se inteirar de um assunto como esse que mexe com a sociedade brasileira. E você opina agora aqui na live. Muito obrigado. Bom, você acompanhou agora um pouquinho aqui os nossos dois convidados, gentilmente participando conosco, né, explicando aí de uma maneira que a gente possa entender essa atitude da Anvisa, que libera o cultivo de maconha para laboratórios produzirem remédios. E, obviamente, as pessoas ficaram preocupadas, achando que poderia, o segundo passo, ser uma liberação para consumo recreativo. E eu estou perguntando para que você comente, né? Você, cidadão brasileiro, né, tem aqui a sua opinião respeitada. Vamos lá, então, aqui para Fortaleza, no Ceará. O Vinícius assim, não. Na minha opinião, são medidas totalmente diferentes. Não sei se a liberação total chegará aqui no Brasil, o Vinícius, dizendo que uma coisa é uma coisa, remédio é uma coisa, liberação é outra. Obrigado, Vinícius. O Júlio, que é de Goiânia, acho que pode ser sim um meio de se aproximar da liberação geral, diz aqui o Júlio. Ele acha que pode sim, mas já que está liberado de uma forma, liberar totalmente como em outros países do mundo. Obrigado, Júlio. Amanda de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eu sou a favor da liberação para a medicina, mas fico com receio de facilitar para outros tipos de uso. O que ela está dizendo é das pessoas usarem recreativamente, por exemplo, passar a fumar maconha de uma maneira, né, totalmente aberta. É isso que ele quer dizer. Obrigado. Diadema é uma região aqui da Grande São Paulo, é um município daqui da região, e o Carlos mora lá. Ele acha assim, ó, eu acho que pode facilitar sim, por isso eu sou contra, diz aí o Carlos. Ele acha, né, que as pessoas poderão plantar em casa e começar a fumar maconha. Obrigado. Em Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul, o Felipe manda a seguinte mensagem. Na minha opinião, é o primeiro passo sim. Na medida que avança para a medicina, pode avançar também para o uso recreativo, na opinião do Felipe. Então ele acha, né, você vê que as opiniões estão bastante divididas, ele acha que pode sim avançar nessa direção. Obrigado, Felipe. O André, de São Paulo, eu concordo sim, mas a maconha deve ser liberada só para tratamento médico. Para os demais usos, não concordo, diz aqui o André, que tem então também a sua opinião respeitada aqui como todos os outros. Nós esperamos que, logicamente, um assunto como este, né, dê condições da gente refletir a respeito. Nós temos dito a você que informação realmente é muito importante, mas a reflexão é fundamental. E com a ajuda de pessoas que têm credibilidade, como os dois médicos que foram convidados, estavam aqui agora, a gente tem mais condições de pensar a respeito. Porque às vezes a gente pensa só como leigo. Então eu tenho pouco conhecimento científico. Agora o pessoal tem conhecimento científico, a gente ouve e tal, somos capazes de entender e somos capazes então de decidir melhor, ok? Vamos então juntar aí a nossa live.